Olá, estamos de volta. Nós vamos agora exercitar. Essencialmente, você vai perceber que é uma questão de coordenação motora, em que o cérebro, de tanto repetir a mesma ação, vai chegar um momento que você não vai ter que mandar a tua cabeça criar a voz passiva. Ela automaticamente vai processar essa informação. Tá bem? Percebam que você tem aqui um conjunto que se inicia na página 59. Tá bem? Na página anterior, na página 58, você teria o resumo da teoria. Então, guarde a 58, que é um capítulo de recuperação. Então, a página 58 você vai ler depois que percorrermos. Né? Você vai passar por um longo trajeto e a página 58 é o resultado desse trajeto. Tá bem? Então, procure perceber que na página 59 você começa a exercitar. Então, primeira coisa que a prova percebe, que a nossa percepção do mundo, se não é frágil, ela é no mínimo muito enfraquecida. Qualquer tensão rompe com essa nossa percepção da realidade. Tá bem? Ele vai te dizer assim, ó, você sabe o que é voz passiva? Então olha as questões. 187, 188, 189. Tá bem? Ela vai te dizer assim, ó, o brasileiro vem com aquela lição de que a voz passiva é a voz em que o sujeito sofre ação. E aí não vai entender nada. Não é? Ela te oferece 5 alternativas na 187 e apenas uma está na voz passiva. A que está na voz passiva é a nossa alternativa da letra E. Olhem lá o verbo ser. Foram criadas, o verbo ser, mais o particípio. Tá bem? Então, a partir de agora, o verbo auxiliar da voz passiva, verbo ser, auxiliar da voz passiva, mais o particípio, que vai compor, então, essa necessária bifurcação, essa necessária separação que ocorre na voz passiva analítica. O que os olhos vão preservar é isso aqui, ó. O verbo ser mais particípio. Então eu vou na tua cabeça agora e crio um parênteses, tá certo? Como eu não tenho esse poder de criar parênteses na tua cabeça, você vai fazer uma chamada digressão. O professor estava fazendo um raciocínio, rompe com o raciocínio 1 para fazer um comentário. Né? Sacaram? Então isso aqui permanece, daqui a pouco retomamos. Mas agora quando você tiver, ó, ele é estudante, é uma coisa. Ele é analisado, é outra coisa. Ninguém nos avisa sobre essas coisas e elas são completamente diferentes. Sendo que na cabeça dos mortais, né, eu, você, todos nós, era tudo igual. Para nós isso sempre foi, sempre será, verbo de... então, sacaram? Ó, o primeiro é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Na primeira, que é estudante, aí você está na voz ativa. Ok? Passe um risco. Embaixo, verbo ser, mais o particípio. O particípio é a forma verbal em que geralmente é terminado em ado e ido. Né? Analisado, comprado, vendido, abolido. Né? São essas formas terminadas em ado e ido. O verbo ser mais o particípio, opa, você está aqui é na voz passiva. Voz passiva analítica. E o verbo ser? Quem é o verbo ser? Aqui, mero auxiliar. Auxiliar da voz passiva. Sacaram que loucura? E quando eu revejo a minha aprendizagem, né, quando eu falo assim, o que eu aprendi lá atrás? Não aprendi nada. Ou melhor, eu aprendi o que não é necessário para ir bem numa prova. É óbvio. Né? Você percebe que falar que é verbo de ligação, mas é aí que a prova deita e rola. Se eu só souber que o verbo ser é verbo de ligação.
Ele pode ser, então, verbo de ligação, mas agora tem isso aqui, ó. Também pode ser o auxiliar da voz passiva. São dois momentos diferentes, não previstos na minha cabeça. E na prova daí dá até dó, sacaram? E agora vocês estão entendendo a quantidade de pessoas que entram em estado selvagem? O pessoal entra só com o primeiro item na cabeça. Quem estudou no Brasil, fez até um colégio, por exemplo, tem o primeiro grupo aqui na cabeça, ó. Ah, mas muito raramente tem o segundo grupo na cabeça. E o que é pior, se está na cabeça, está tudo misturado. Ele não sabe fazer isso, ó. Dizer, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não sabe discriminar. Então agora o professor está pegando cola, né, e pregando na tua cabeça, ó. Ó, quando for o verbo ser mais o particípio, você está na voz passiva analítica. E por isso que a alternativa E da 187 é a alternativa correta. Tudo bem? Então agora você está olhando para o verbo ser, com olhos mais experientes, com olhos mais maduros, né? Tem até uma poesia do Manuel Bandeira que diz que o olho daquela mulher nasceu antes dela, né? Dizendo quanta maturidade não está naquele olhar, né? Ou seja, uma moça nova, mas quanta vivência aqueles olhos já não têm, né? Então é importante perceber, ó, você olha agora para o verbo ser com um olhar mais maduro, né? Um olhar que revela que não é para ver sempre desta forma singela e poética. Tá bem? É isso que traduz a 187. Mas você é um guerreiro, você quer detalhes. Você fala, professor, mas e o resto? Né? Vamos entender a questão. Vamos pegar a 187 e vamos entender a questão. A letra E está correta. Mas é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Qual que é a mentalidade que está por trás de uma questão? Cadê o cara da banca? Vamos entender esse cara da banca. É agora que ele vai mostrar a cara dele. Na letra A, aparece o seguinte verbo. Tem, sozinho, solitário. Como que você vai chamar isso aí de voz passiva? Nunca. Na letra B, foi. Só aparece o verbo ser. Foi de 38%. Como que você vai chamar esse verbo ser sozinho, de voz passiva? Na letra C, pode haver. Aí, professor, não tem uma dupla verbal? Tem uma dupla verbal, mas não que ela esteja na voz passiva. Pode haver é uma locução verbal ativa, na voz ativa. E, na letra D de dado, estão aumentando. Ah, professor, agora é, hein? Não, senhor. Nunca houve, nunca haverá voz passiva com essa criatura aqui, ó. Gerúndio. Não é o gerúndio, é o particípio. Então já olhou para isso, já sabe que não é voz passiva. Então temos aqui 4 frases que estão plenamente na voz ativa. Né? São 4 formas verbais plenamente na voz ativa. A única que está na voz passiva é a letra E, verbo ser mais particípio. E diga para si próprio, qual é a lição que nós, em estado selvagem, temos na memória? Ah, na voz passiva o sujeito sofre ação. Você imagina com essa teoria na cabeça, tentando resolver a 187? Você não sairia do lugar. Ou seja, voz passiva hoje é, antes de mais nada, uma estrutura verbal. Depois eu vejo o resto. Antes, eu vejo a estrutura verbal. Pronto. Aí sim, mudamos de fase. Tá bem? Pegue agora a 188 e sinta, né, como a 188 é gostosa de resolver. Começa a virar algo que antes era intragável, começa a ficar saboroso até. Ó, 188, ó. A oração seriam apurados os votos a favor, os contrários e o saldo de votos está na voz passiva? Isso que seria bacana, né? Eu poder olhar com seus olhos e falar assim, o que você está olhando? Né? O que você está olhando aí na questão? Eu pediria que vocês olhassem
o verbo ser mais o particípio do verbo apurar. Olhando o verbo ser mais o particípio, é o que bastaria para chamar de voz passiva. Sacar que gostoso? 188, corretíssima. Na 189, ela está mal alojada. Ela não deveria estar no comecinho. Era para estar lá no fim. Porque aí nós temos uma expressão que não é uma dupla, é um trio. Por quê? Na voz ativa você tem um verbo, na voz passiva teremos dois. Quando na voz ativa você tiver dois verbos, na voz passiva você terá três verbos. Então é isso que você tem que entender. Que aqui nós temos três verbos, porque na voz ativa tinha dois. O que é a voz passiva em essência, então? Sacaram? A essência da voz passiva é esse acréscimo do verbo ser. É você inserir o verbo ser. É o verbo ser mais o particípio. E a prova te lança agora a seguinte pergunta. Olha lá. No trecho, talvez aquilo, sujeito da oração, aquilo tivesse sido feito por gente, chamado aqui de agente da voz passiva. Sacaram? Talvez aquilo, sujeito, tivesse sido feito por gente. O verbo concorda com gente. Sujeito da oração na voz passiva. Ó que delícia. Claro que não. Não é? O tivesse sido feito está concordando com aquilo. Tanto que se gente fosse sujeito, não traria essa pecinha que está ali do lado. Não é? Essa pecinha inibe você dizer que ele é o sujeito da oração. O por, preposição por, não permite que você pense que gente nessa estrutura seja o sujeito. Foi o sujeito da voz ativa. É agora o agente da voz passiva. De rei virou plebeu. É isso que você tem que entender, né? De rei virou um plebeu. Então, 189, erradíssima. Tá bem? Tivesse sido feito, concorda com aquilo. O que você está fazendo? Análise sintática. Quando o cara da banca cansa de fazer questões inteligentes, ele vai lá e apela para análise sintática. Ele sabe que funciona, que é uma beleza. Tá bem? 187, letra E. 188, correta. 189, errada. O que eles querem? Que você identifique a voz passiva. A tua referência agora qual que é? O verbo ser mais o particípio. Você está tendo mais visão do que é a criação da voz passiva. Não é mais no sujeito que você está olhando, e sim na estrutura do verbo. Tá bem? Na questão 191, aí sim você entra naquilo que nós chamamos propriamente de transformação. Tá bem? Então nós vamos fazer com calma, para que a cabeça não sinta nenhum solavanco, que seja uma coisa gostosinha, suave, tenra, né? É aquilo que você fala, ó, a voz passiva, professor, está funcionando, que é uma beleza. Estou pedindo para cair umas 10 de voz passiva. Você vai adorar, olhem lá. Questão 100, vamos fazer primeiro, ó, a 190. Eu não estava vendo a 190, ela está aí pedindo para ser feita, né? São excluídos. São excluídos. É só isso que eu preciso, tá? Verbo ser mais o particípio. Particípio do verbo excluir. Olha a pergunta da prova. A oração, são excluídos do cálculo por iniciativa do empregado, é uma construção passiva e, portanto, destituída de sujeito sintático que possa ser identificado? Não. São excluídos os desligamentos. São excluídos os desligamentos, né? As aposentadorias, os falecimentos e aqueles feitos por iniciativa do empregado. Toda a sequência aí, ó, é o sujeito dessa voz passiva.
Tá bem? É aí que você começa a perceber. É uma pergunta de análise sintática. São excluídos? Concorda com desligamentos, aposentadorias, falecimentos e aqueles feitos por iniciativa do empregado. Tudo isso são excluídos do cálculo. Tá certo? Olha lá, os desligamentos são excluídos do cálculo. Ah, professor, e cadê o agente da passiva? Eu tenho que aprender agora a trabalhar com esses elementos vazios. Às vezes eu coloco, às vezes não coloco. O que eu não posso deixar de colocar é isso aqui, ó, sujeito e verbo. Essas são as peças vitais. Esses são os elementos sagrados. O agente da passiva, por quem foi excluído, você pode ou não colocar. Aí vai de cada texto, de cada intenção, é um conjunto de possibilidades. Tá bem? Eu tenho que perceber que isso aqui é que precisa ter. O agente, às vezes, ele aparece. Tá bem? Então vamos, por fim, à questão 191. Vamos à questão 191. Na questão 191 você tem uma voz ativa, você foi apresentado a uma voz ativa, que traz lá a literatura carioca. A literatura carioca já registrava com frequência o termo samba. Tudo bem? Então eu não sei a sua velocidade, mas isso já era para estar rodando, né, a altíssima velocidade. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. A literatura carioca registrava o termo samba. Nós já vamos aprender de forma sistemática. Registrava não é registra. Também não é registrou. Tá bem? Então você tem que começar a imaginar que quem consegue acertar alguma coisa em gramática, em estudos gramaticais, é porque sabe que registrava não é registra. Que não é registrou. Tudo bem? Por isso que ele vem aqui e fala, ó, é o pretérito imperfeito do indicativo. Uma lição que foi jogada nos seus olhos, diante dos seus olhos, no segundo dia de aula. Eu falei, ó, estuda tempo verbal. Começa a ter isso perto de você. Você num dia a dia não troca, eu te amo, te amei, te amava. Por que você vai trocar aqui? Você tem que estar de olho nisso. Que registra seria presente indicativo. Registrou o pretérito perfeito do indicativo. O que caiu na prova é registrava. Ou seja, o verbo ser, que você vai conjugar ali, ele vai ter que estar no pretérito imperfeito do indicativo. E essa vai ser uma das dificuldades. O verbo ser é uma desgraça. É um verbo que não só é irregular, ele é até chamado de anômalo, tamanha feiura das suas formas. Sou, era, fui, serei, é tudo desgraçado, tudo quebrado, tudo, né, mal encaixado, e está aí a dificuldade, então. O registrava é bonitinho, o verbo ser é uma desgraça. Então tem que aprender a trabalhar com ele, porque toda voz passiva vai desaguar nele. É aí que eu tenho que sacar. Colocar o verbo registrar no particípio é uma coisa muito simples. Daí basta concordar com masculino, feminino, singular, plural. Ou é registrado ou é registrada. Eu vou ter que analisar aí. Tudo bem? Observando as peças. Objeto direto, que vai aparecer como sujeito. O termo samba. E aí você tem que dizer, ó. É, foi ou era? Sacaram? É, foi ou era? Se fosse registra, aí sim o verbo ser ficaria é. Se fosse registrou, aí ficaria foi. Começo a ter intimidade com isso. Que isso que vai cair a ponto de enjoar. Né? Então, registra é registrado, registrou foi registrado, registrava era registrado. E a literatura carioca vai virar aqui o agente da voz passiva, pela literatura carioca.
Só que a prova ela fala assim, ó, vamos deixar as peças soltas e o candidato é que se vire. Ele é que vai falar, ó, esse veio para cá, aquele foi para lá, e vamos jogar ali apenas a expressão verbal, para ver o que vai dar, aumentando a dificuldade, tá bem? Mas sacaram, ó, objeto direto virando sujeito, sujeito virando agenda passiva. O verbo era um, desce aqui duplificado. Verbo ser mais o particípio no tempo do registrava. Prontinho. Então você vai ali na sua apostila, marca a letra D e começa a entender algo muito simples. Quem vai bem numa prova é porque estudou muito. Estudou o seguinte, por que que a letra A está errada? Ele não só estuda por que que a letra D está correta. Por que que a letra D está correta? Isso é fácil. Você já percebeu que chegar lá não é o caminho pior. O problema é dizer por que que a letra A está errada. Porque é voz ativa. Mudou de registrava para registrou. Erradíssimo. Está na voz ativa ainda. Na letra B, me ofereceu um conjunto verbal, mas está na voz ativa. Saiu do registrava e compôs aqui uma locução verbal com auxiliar devia. Isso não é voz passiva. Voz passiva não é isso. Não é colocar um verbo em dupla que vai gerar a voz passiva. Tudo bem? Mas sacar como uma imagem, para quem está inseguro, é uma imagem bacana. Né? Voz passiva sempre vem em dupla, vem dois verbos. E por isso que ela te apresenta, né, lá uma dupla de verbo. Na letra C. Na letra C, o tempo foi a sacanagem. Tudo bem? Era registrado. Caiu na prova, fora registrado. Aí seria o pretérito mais que perfeito. Essa daí era perigosa. E na letra E, há dois erros. O tempo e a concordância, porque a prova já sabe que nem todos têm coordenação motora. Muitos pegam o sujeito da voz ativa e recolocam aqui como sujeito da voz passiva. Por isso que está lá registrada. Porque o cara não vai, às vezes, controlar as peças, né? A transformação. Aí que é bacana você entender que na letra E há um duplo erro. O tempo está errado, a concordância está errada. O termo samba era registrado. Tudo bem? Então, beleza. Resolvemos a questão, estudamos a questão, entendendo as armas da banca. Ok? Vamos agora para a seguinte, então. Vamos pegar a 192. Pegue a 192 comigo. Vamos lá. Sabe o que seria bacana? Até já deixar os módulos prontos. Sacaram? Ó, os módulos. Sujeito, verbo, objeto direto. Entender que esse objeto direto vai virar aqui o sujeito da voz passiva. O sujeito vai para lá virando o agente da voz passiva. E o verbo que era um, descerá. Lá, pronto. A hora que a tua cabeça estiver assim, não é loucura nem insanidade. É que você sacou que é um mecanismo. Eu estou lendo a estrutura. E a hora que eu estou lendo a estrutura, aí beleza. Vai cair uma frase que eu nunca vi na minha vida, mas minha cabeça já funciona por si só. Não preciso nem ficar apertando o cérebro, né? Ficar coagindo o cérebro, ameaçando o cérebro. Ele já roda por conta própria. Olha que bacana, né? Pequenos agricultores e assentados, esse é o sujeito. Pequenos agricultores e assentados aumentam. Eu já olho para o aumento e falo, onde você está? Onde você está? Fala aí, onde você está? Presente ou passado? Professor, aumentam, aumentaram, aumentavam. Sacaram que bacana isso? Ó. Aumentam não é aumentaram, que também não é aumentavam. O aumentam está no presente indicativo. O aumentaram no pretérito perfeito do indicativo. O aumentava no pretérito imperfeito do indicativo. É natural que eu fazendo uma, duas, na quinta vez que eu faça isso, eu não erre mais.
Ou seja, eu vou pegar o verbo ser e vou conjugar no presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Todo mundo sabe conjugar o verbo ser aí. Ou vai ficar é ou são, a depender do objeto direto, né? Ou problema. Aumentam o problema. Portanto, o problema é aumentado. O problema é aumentado. Tempo da resolução. Não dá para marcar, gente. Eu li em cima, já resolvi embaixo. Ou seja, 192. Letra B, questão que você não pode errar na prova, gente. É de uma pureza, de uma simplicidade. Ah, professor, e a agenda passiva? Vamos economizar energia. A hora que a prova pedir para você subir, a hora que a prova pedir para você voltar, aí sim vai ser importante. Porque na hora que ela pedir para você descer, pode esquecer. O que influi no verbo aqui é o sujeito. Então tem que estar de olho no objeto direto. Quando eu estou descendo, é o objeto direto que é muito importante. Agora, quando ela pedir para eu sair da passiva e voltar para a voz ativa, essa criatura vai ser muito importante. Então eu tenho que começar a entender que as peças possuem valores diferentes de acordo com o pedido da prova. Não é? Mas que eu estou controlando, eu estou. Tá bem? Outro dia minha filha me pediu para eu arrumar uma boneca. Além de acabar de estragar a boneca, né? A hora que eu montei e fui remontar a boneca, sobraram peças, gente. Para um técnico, eu brinco dizendo, não, traz na oficina do papai, o papai arruma tal, né? Apareceu lá com a boneca que cantava, andava, falava, saiu, coitada, estragada, né? Ou seja, eu mexi e na hora de recompor as peças, sobrou molinha, parafuso, sacaram? É isso que você está percebendo, ó. Você está mexendo num eletrodoméstico e tem que controlar as peças. Você está desenvolvendo uma técnica, ok? Isso não permite ser criativo. Se eu levar a televisão para consertar num cara lá, o cara fala, vamos ver se vai dar sorte. Como assim se vai dar sorte? Sacaram? É para trocar a peça e funcionar. Não tem esse lance da sorte. Estão percebendo isso? Então, a partir daí, a questão está resolvida. Ótimo. Parabéns. Pegue as alternativas em vez em quando. Não precisa fazer sempre. Pegue as alternativas e sinta o poder da prova. Porque as outras estão erradas, né? Por exemplo, 192, letra A, continua na voz ativa. Essa forma verbal é da voz ativa. Saiu do aumentam para o aumenta. Aumentou na letra C, continua na voz ativa. Não mudou nada. Está aumentando, colocou uma locução verbal, mas ainda está na voz ativa. Sacaram? Não é voz passiva o que está na letra D. E na letra E, aí que você tem o mais próximo, que é o tempo errado, foram, está no pretérito, e a concordância está errada. Ou seja, essa é uma questão muito fácil, porque não tem concorrência. Tudo que foi apresentado como problema está muito distante do que é o correto. Tá bem? Aí que você começa a entender que essa era uma prova muito fácil. Não é? Vamos fazer a próxima aí, ó. Transpondo o seu segmento, João Gilberto. Ó que loucura, gente. Dá para apagar a questão anterior e enquadrar de novo, ó. João Gilberto, JG, segue, presente do indicativo, segue, seguiu, seguia, segue, seguiu, seguia, presente do indicativo. As duas estratégias. As duas estratégias vêm para cá como sujeito. Segue vai estar no presente, então o verbo ser vai ficar no presente. As duas estratégias são seguidas. Chance de errar isso na prova tem que ser zero, gente. Errar isso na prova ou em qualquer outro lugar merece um flagelamento. Sacaram? Um autoflagelamento. Você tem que se beliscar, se torturar, porque é muito fácil. Tá bem? Então nós vamos sair das muito fáceis e começar então a trabalhar um nível mais evoluído.
Tá bem? Então, a número 193, a alternativa da letra D de dado é a alternativa correta. Ok? Você vai virar a página agora e, por exemplo, ó, 194, 195, 196, 197, 198, não há novidades. É só um treino, uma repetição do mesmo assunto. Né? A questão 200, treino, treinar. Aí a questão é de tempo. Então seria muito bacana, por exemplo, que você pegasse um verbo e entendesse que uma das grandes armadilhas da prova é a questão temporal. Então treine o tempo. Já que uma das pegadinhas é o tempo, treine o tempo. Perceba assim, ó, quando você disser, ele lê o livro, como ficaria essa frase projetando? Né? Imagine isso na voz passiva. Ele lê o livro é lido por ele. Daí se você trocar o livro por uma revista, trocar um livro por 2 livros, aí o acidental você harmoniza. Os livros são lidos, a revista é lida, né? Colocar no singular, plural, masculino, feminino, aí é tranquilo. Mas você controlou o presente do indicativo. Se fosse, o menino leu o livro vai ficar como? O livro foi lido por ele. O menino, leu, está no pretérito perfeito do indicativo. Se você disser, o menino lia o livro era lido por ele. Pretérito imperfeito do indicativo. Repito com toda a alegria do mundo. Ao estudar esses 3 tempos, você estará resolvendo os principais problemas que caem na prova. Em torno disto que a prova lida. Não é? Então eu tenho que começar a administrar as formas do verbo ser. Antes de estudar os outros tempos, eu vou estudar esses 3 aí. Presente, passado perfeito, passado imperfeito. Não é? Ainda temos o lera, que vai ficar fora lido. O menino lera o livro fora lido pelo menino. É o P mais que P do indicativo. É o P mais que P do indicativo. Daí você está pensando assim, nossa, professor, parece que já fiz isso lá no colégio, no ginásio. Em algum momento passado, não é momento passado, gente. É há pouquíssimo tempo, né? Há algumas semanas nós fizemos isso, né? Para o futuro, ó. Futuro é o menino lerá. Ó que bonito isso, né? Lera, lerá. A diferença é uma sílaba tônica, né? Lera, lerá. E tem o leria, gente. O leria que é perigoso. O leria que é o nosso futuro do pretérito. Né? Então marca aí, ó. Futuro do presente, do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Esse tempo é perigoso. Tá bem? O menino lerá o livro. O livro será lido pelo menino. Ah, o menino leria o livro. O livro seria lido pelo menino. Isso tem que estar pronto e funcionando na tua cabeça. Tá bem? Por que algumas cabeças fazem em frações de segundo? Porque o verbo ser está domesticado na memória dele. Sacaram? Ó, o grande problema é essa criatura, o verbo ser. E daí aparece ainda ó, o subjuntivo. É necessário que o menino leia o livro. Qual é ficar o presente do subjuntivo? É necessário que o livro seja lido. Seja lido pelo menino. Ó, o presente do subjuntivo. É quando o menino ler o livro. Esse é o futuro do subjuntivo. Quando o livro for lido pelo menino. Não cai o futuro subjuntivo na prova.
Mas se cair é muito difícil. Reconheça, né? Olha lá, ó, quando ele ler o livro, quando o livro for lido por ele. E o pretérito imperfeito, se o menino lesse o livro, né, lá, o pretérito imperfeito do subjuntivo, se o livro fosse lido pelo menino. Sacaram? Isso teria que estar funcionando já de uma lição passada. Imagine se você chega e fala assim, não, professor, a festa boa, tudo, mas já vim jantado. Não é bacana isso? Ó, né? Você não vai comer minha comida, é bacana, né? Você vai estar olhando lá meu salgadinho, meu churrasco e tal, mas não, já vim jantado. Então você estaria aqui na voz passiva, funcionando em alta velocidade, se os tempos estivessem funcionando. Mas vamos ser realistas, né, gente? Você só faz esse estudo se houver alguma coisa te comprimindo, né? Alguma coisa te pressionando. Ah, professor, eu vou fazer prova semana que vem. Aí é natural que a pessoa comece a estudar. Estudar por estudar, parece que não tem um retorno imediato. Agora, com data de prova marcada, você tem que entender isso. Isso, na cabeça de quem acerta, está funcionando. Né? Para ir bem numa prova, isso aqui tem que estar dentro da minha cabeça. E, ó, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Quando nós trabalhamos isso no segundo dia de aula, eu contei com vocês, ó, são 9 tempos. E hoje, depois de 5 aulas, continuam 9 tempos. Não muda, tá bem? O dia que você falar, vou estudar, serão 9 tempos. Não haverá mais do que isto. Essa lição, que está toda mal escrita aqui na lousa, tá bem? Você vai encontrar na página 58, tá bem? Na página 58, tá lá, toda impressa, bonitinha, bem escrita, bem organizada. E nessa hora, eu sei porque eu já fui aluno, né? O aluno fala, mas por que não avisou antes, professor? Né? Se estava na apostila, por que você me fez ficar escrevendo tempo por tempo aí? Porque é só assim que a gente aprende, né? A hora que você vai lá, rabisca teu caderno, né? Sente as dores de passar por essa tentativa de organização. O que está pronto na página 58 já está te dizendo, está pronto. A memória olha e fala, isso não é meu, está ali. A hora que eu quiser eu consulto. Mas para funcionar numa prova não pode estar no papel. Se estiver num papel, você vai ser preso. Tem que estar numa memória, né? Sacaram lá? Não posso colar na prova. É do papel para a memória. E aí que entra, né, lá, não só o que estudar. Sacaram? Ó, é isso que você está vendo. Ó. Eu preciso estudar isso. Mas, para ter sucesso, como estudar isso? Tá bem? Aí que a gente chama de material. E aí que a gente chama de didática. Tá bem? Eu falava assim, por que tem alguns que acertam e outros que erram? E aí é óbvio, gente. Porque tem muita gente que não tem esses tempos prontos na memória. As questões estão em aberto aí para todos, mas alguns funcionam em alta velocidade. Por quê? Porque já tem os tempos do verbo ser na memória. Vejam agora como você vai reagir de uma forma diferente. Olhem lá. Nós vamos para a questão, né, lá, as questões aparecem, por exemplo, vamos pegar lá na página 61. Página 61. Ou seja, a página 60 já ficou para você fazer. Já é uma academia programada para você treinar. Pega a 201, só para dar as boas-vindas. 201, as boas-vindas, né? À página 61. A Coreia do Norte interrompeu comunicações. Sacaram que bacana? Ó? Vocês conseguiram ver isso daí na 201? Que a prova, ela te oferece isso. A encarnação, ela vai mudar. Mas é isso que você tinha que enxergar. Daí pegar o objeto direto e trazer aqui para o papel de sujeito. Tá bem? Objeto direto, comunicações, desce ali para o papel de sujeito. O verbo
Está no pretérito, interrompeu, pretérito perfeito. Então, vou pegar o verbo ser e vou conjugar no pretérito perfeito, concordando com comunicações. Pego o interromper, jogo no particípio. Comunicações foram interrompidas. Alternativa da letra B de bola. Agora, dê uma olhada na poluição visual. Veja como as alternativas agora, para quem não tiver preparado, vai casar com qualquer alternativa. Sacaram? Ó, a letra A, tinha interrompido. Opa, tinha interrompido, tem o particípio. Sacaram? Interrompido é o particípio. Então agora a prova começa a te oferecer alternativas mais saborosas. Não é? Então a letra A, tinha interrompido, é uma locução verbal que está na voz ativa. Tá bem? Está na voz ativa. Mas você já começa a encontrar coisas que também tem na voz passiva. Olha o particípio. A letra C, o problema é o tempo. Não é fora, é foram. E não é singular, é plural. Então o tempo e a concordância está errada. Na letra D de dado, haviam sido interrompidas. Você tem uma locução verbal tríplice. Para ter uma locução verbal tríplice, lá na voz ativa você tem que ter quantos verbos? Ah, aí entra a matemática, né? E até 3 todo mundo consegue contar. Para ter uma voz passiva com 3 verbos, lá em cima havia 2. Quando tem 1, viram 2. Quando tem 2, vão virar 3. É aí que eu começo a entender a pegadinha da prova. Ó. Quando eu não sei, está valendo tudo. E na letra E, haveriam de ser interrompidas, está na voz passiva. Está concordando no feminino, está no plural, mas está com 3 verbos. A letra D e a letra E trazem o mesmo fato. Temos 3 verbos. Isso aí não é o que a prova te deu para transformar. Interrompeu, foram interrompidas. Tá bem? Não deixe de vez em quando, brincar com as alternativas erradas. Dizendo, ó, por que está errado? E é isso que te faz aprender. Não é só acertar a questão. É também dizer, ó, por que as outras estão erradas. Tá bem? O que mudou na 201? Mudou o teor. A concorrência ficou maior. Vamos então agora observar o momento em que a prova te dá esse momento de passagem. Ó. 203. Questão que não é da Fundação Carlos Chagas, é do CESP. Mas poderia ser também da Fundação Carlos Chagas, ou da ISAF, da Getúlio Vargas, e qualquer outra banca do Brasil e do mundo. Tudo bem? Você tem lá, esse comportamento. Daí vem uma oração intercalada, que já vinha de períodos anteriores. Foi reforçado. O que foi reforçado? E sacar como é a magia da sabedoria. Né? Esse é o momento em que você fala, ó, professor, verbo ser mais particípio. Esta é a voz passiva analítica. Verbo ser mais particípio. Esse comportamento foi reforçado pela mudança do regime cambial e pelas variações na trajetória das taxas de juro logo no início do ano. A prova te diz o seguinte: altera-se a voz verbal de passiva para a voz ativa e preservam-se as relações semânticas ao transformar a oração em, agora, muito cuidado, em câmara lenta, em slow motion, acompanhe o movimento. Ó. Esse aqui é o chamado agente da voz passiva. Agora você está saindo de uma voz chamada passiva analítica, aquela que dividiu o verbo, você vai voltar para uma voz ativa. Então, a agenda passiva
retoma o poder. O agente da passiva volta a ser o sujeito. Você está saindo da passiva e voltando para a voz ativa. Então, ele se solta da preposição, se chacoalha todo, a preposição cai, ele volta agora a ser sujeito. A mudança e as variações. O verbo ser, que está no pretérito perfeito do indicativo. Não é, não é era, é foi. Foi é pretérito, né, perfeito do indicativo. Então você vai pegar o verbo reforçar e vai conjugar no pretérito perfeito do indicativo. Então a mudança e as variações reforçaram. Não é reforçam nem reforçavam, é reforçaram. E pego o coitado do objeto direto e o coloco novamente no lugar dele. O lugar de plebeu, lugarzinho aí, né, lá, de objeto, objeto direto. Sacaram? É aí que você está percebendo que você está governando a transformação. Você que manda, as peças estão aí, ó. O sujeito da voz passiva volta a ser objeto e o agente volta a ser sujeito. Tá bem? Notem que é isso que você está controlando. Esse subir e descer de peças. E a prova te diz, a mudança do regime cambial e as variações na trajetória das taxas de juros reforçaram esse comportamento. Questão 203, então, na prova, ela é praticamente insolúvel para a imensa maioria, gente. Sair dessa voz passiva e voltar na voz ativa, essa é uma questão só para aqueles que são profissionais. Quem não está por dentro não consegue fazer isso. E me lembro, na 5ª ou 6ª série, de fazer voz passiva. Me lembro pouquíssimo da escola, gente. Né? A hora que eu lembro, assim, são poucos flashes, mas me lembro disso, de ter estudado a voz passiva. E era uma delícia. Subia, descia, não sei o que aconteceu. Né? De lá para cá, dá a impressão que mudou muito. E não. O que mudou foi a densidade da frase. Lá era a frasezinha, Joãozinho leu o livro. O livro foi lido pelo Joãozinho. Agora aqui você está vendo a quantidade de palavras que você está tendo que administrar. É isso que é muito difícil. Tá bem? Então seja bem-vindo agora. Você saiu da transformação da ativa em passiva para viver o revés. Da passiva para a voz ativa. Olha a 204, então. A 204 diz o seguinte. A frase, os garimpos são tocados por uma agente sem horizontes, na voz ativa, qual será a forma verbal? Então eu tenho o seguinte, ó. Os garimpos são tocados por uma gente sem horizontes. Ah lá, é isso que eu tenho que ler, ó. Né? O sujeito da voz passiva, o agente da voz passiva, o verbo bifurcado, que voltará uno, voltará unitário. Então, vai ficar toca ou tocam. Vamos ver, quem que é o agente? Ah, o agente, professor, é uma gente sem horizontes. Então, uma gente sem horizontes toca os garimpos. O sujeito volta como objeto direto. Uma agente sem horizonte toca, porque o verbo ser está aqui, ó, no presente do indicativo. É por isso que o verbo tocar é conjugado no presente indicativo. Questão dificílima para quem nunca fez isso na vida, gente. Quem nunca treinou, é muito difícil chegar à alternativa da letra E. Agora, quem treinou, perceba isso, gente, é muito fácil. Não é? Se desceu, agora tem que subir. Tá bem? Olha a 205. 205, vamos trocar aqui no miolinho, ó. Tá bem? Ah, 205, não precisa nem mudar o tempo do verbo. Ele não é emitido por motores. Ele não é emitido por motores. Eu pego motores,
e trago para cá. Pego motores e trago para cá. Pego o verbo emitir e trago para cá no presente indicativo. Ó. O é está no presente indicativo. Então, os motores emitem. Pronto, acabou. Qual que é o tempo de resolução de uma questão dessa? Tá bem? Então, na letra B de bola, motores emitem é a resposta correta. Olha a 206. Veja se você consegue fazer de forma abstrata, sem escrever nada. Veja se você consegue achar o sujeito, localizar o verbo, o tempo do verbo e o agenda passiva. Faça isso, vamos lá. A maior floresta tropical do planeta será substituída por uma vegetação. Pronto. Olha lá. A maior floresta tropical do planeta, sujeito, será substituída por uma vegetação típica. Portanto, uma vegetação típica substituirá. Alternativa da letra A. Uma vegetação substituirá a maior floresta tropical do planeta. Alternativa A é a alternativa correta. Então, percebendo, ó, cada uma que eu faço, eu vou dominando mais aquilo que a gente chama de estrutura, gente. O que vai cair na tua prova, você não sabe o que vai cair. E aí que é bacana você começar a entender que quando eu repuser aqui o roteiro, ó, o que eu estou escrevendo tem mais sentido nesse momento. Não é? Primeiro, eu tenho que saber a regra de transformação. 2, eu preciso entender que haverá peças que se movimentam, peças que vão além da sua forma. Por isso que eu tenho que controlar essas peças. Preciso saber quem muda, para onde vai, como que fica. E, feito isto, começo então a entrar naquilo que a prova vai me oferecer como problema. Vocês viram que uma das questões concorrentes era o tempo que estava errado. Em outras, a concordância estava errada. Ok? É isso que você tem que fazer agora. Como que a prova colore e oferece dificuldades? Por exemplo, vocês já imaginaram a presença de um pronome, o que pode causar numa voz passiva, sendo que você tem caso reto e caso oblíquo? Isso pode gerar um descontrole. Não é? Você já imaginou criar voz passiva com um conjunto verbal? Com um estava gostoso, e quando tiver 2 verbos? Como se cria? Daí, ó, reticências. Aí eu tenho que praticar para ver o que a prova vai me oferecer de dificuldade. Mas a voz passiva, reconheça isso, ó, são apenas 3 miseráveis capítulos a serem dominados. Qual que é a regra? Quais são as peças envolvidas? E transformar até calejar. E a partir daí, ó, na resolução das questões, é que eu vou perceber o colorido da dificuldade. Por exemplo, vamos pegar uma para fechar esse momento aqui, ó. Da voz ativa para a voz passiva e da passiva, você já está... Agora pegue para mim, por exemplo, vamos pegar a número 209, só para concluir. Pegue a 209. Perceba a 209, virem a página. Olha a 209, que bacana. Ó. A 209 está assim, ó. O jornal e os jornalistas, sujeito, devem preservar. Então, quando eu olho para isto, eu já sei que é uma locução verbal e que ela está na voz ativa. Isso aí é uma locução verbal que está na voz ativa. Qual que é o objeto direto que muito me interessa? Sua independência. Olha lá, criar a voz passiva é pegar o objeto direto, colocá-lo no papel de sujeito.
pegar o sujeito e colocá-lo no papel de agente. E o que eram 2 verbos, agora vão ficar 3 verbos. Porque há um acréscimo, que é o acréscimo do verbo ser, mais o particípio. Então, teremos sua independência deve, no mesmo tempo, ser, acrescenta o verbo ser, preservada. Sua independência deve ser preservada por jornais e jornalistas, né? Pelo jornal e pelos jornalistas. O que é, então, criar a voz passiva quando tiver locução verbal? É acrescentar o verbo ser no meio. É acrescentar o verbo ser no meio e compor a locução verbal. Ou seja, cada um dos itens complicadores eu tenho que treinar. É isso que eu tenho que fazer. Pegar 5 questões de cada problema e lidar com isso. Tá bem? Então nós vamos para o intervalinho pensando exatamente nisso. Quando nós voltarmos agora, você só vai poder fazer uma coisa: trabalhar com as mais difíceis. Agora é a hora de pôr a mão naquilo que vai gerar novas dificuldades. Tá bem? Voltamos já já.